Hoje nós vamos falar sobre o mercado da música. Tem alguns insights muito importantes para passar aqui. Eu posso dizer que os negócios com a música são os assuntos mais importantes do que o próprio conteúdo desse curso que a gente está trazendo aqui. Porque uma coisa é você saber produzir a sua música, saber tocar um instrumento. A outra coisa é você negociar música. Como é que você vai vender uma música, né? Por exemplo, se eu sou um advogado, eu vendo um serviço. Se eu sou um padeiro, eu vendo um produto, um pãozinho, um bolo. Mas a música, você nem pega. A música é um som. Como é que você negocia um som? Como é que você vende um som? Como é que funciona isso? Olha que assunto interessante. Então, antes de falar de música, a gente precisa abordar um tema aqui, né, sobre dois personagens muito importantes no cenário comercial do mundo, que é o Adam Smith e o John Nash. Poxa, professor, mas você não vai falar sobre música? Sim, mas quando a gente fala de negócios com música, ou mercado, porque o que é o mercado? É vender, comprar, negociar, concorrer, criar estratégia, criar planos, né? Então, quando a gente fala de negócios com a música, a gente precisa entender como funciona o cenário do mundo financeiro. O Adam Smith foi um. Claro que não precisa a gente entrar na vida pessoal de cada um desses personagens que a gente vai falar aqui, mas o Adam Smith ele foi um economista liberal, ele tem uma grande influência no mercado mundial aí até os dias de hoje, porque todo o mercado comercial no mundo é com base nas teorias do Adam Smith. O que ele ensinava? O que o Adam Smith pregava? Por exemplo, se eu sou um padeiro e eu faço ali um pãozinho para vender na minha padaria, aquele pão que eu te vendo não é para você, é para mim. Poxa, como assim? Não é para você, é para mim? Porque aquilo serve para satisfazer a minha necessidade pessoal. Porque se eu faço um pão saboroso, um produto bem feito, você vai comprar. Então, o fato de você comprar aquele produto, aquilo é para mim, não é para você. Eu não estou preocupado com você, eu estou preocupado comigo, com o meu negócio, o meu produto. Então, o Adam Smith ele prega justamente essa coisa da necessidade individual de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, cada profissional executa aquela tarefa para si mesmo, não é para outra pessoa. Não tem aquele objetivo altruísta de atender às necessidades da outra pessoa. Aquilo é um ego meu, é uma coisa é para mim, né? Aí vamos supor aqui um cenário, né? Aí tem um padeiro número 1 e o padeiro número 2. O padeiro número 2 abriu ali uma padaria ali em frente lá, são concorrentes agora. Na cabeça do padeiro número 1, ele tem que fazer o pão mais gostoso do que o padeiro número 2. Para quê? Para atender às necessidades pessoais dele mesmo. Tá vendo como é interessante? Então, o Adam Smith ele revolucionou o cenário mundial, o mercado, né? Por causa dessa sua teoria. Então, por isso que existe a concorrência, o livre mercado que a gente chama, né? Então, é a necessidade pessoal. Já o outro personagem que a gente vai comentar aqui é o John Nash. Diferente do Adam Smith, o John Nash ele criou uma outra teoria, um pouco diferente da anterior. Ele ensina que, na filosofia de John Nash, que se você ajuda outra pessoa, claro, você tem o seu negócio, a sua vida, o seu trabalho, mas quando você ajuda outra pessoa, você faz aquela comunidade crescer. Todos crescem juntos. Então, o fato de você ajudar a si mesmo, mas ajudar a outra pessoa, isso faz com que todos cresçam. Tá entendendo? Eu moro numa região aqui de São Paulo. Tenho aqui eu sempre passava ali e via ali um time de São Caetano, o time lá do São Caetano do Sul, né? O time de São Caetano treinando ali. Na época, esse time não era tão conhecido assim, não era relevante, digamos, né? Porque era um time pequeno. O salário do time, somando ali tudo, né? Todas as despesas e tudo, chegava a 80 mil reais. Imagina, pagar 80 mil reais para técnico,
os jogadores, 11 jogadores e mais os reservas, né? Então realmente era um time pequeno. Era um time irrelevante. Mas eles aplicavam a teoria do John Nash. Porque quando os caras iam jogar, o atacante ele pensava no seu companheiro ali, no lateral, ele tocava a bola. O lateral também pensava no atacante, voltava a bola para o atacante voltava a bola para o zagueiro, que jogava por cima, jogava por baixo, tocava ali, toca ali, gol. Eles pensavam um no outro. E aí, eles começaram a incomodar, porque um time pequeno como o São Caetano, como é que pode o São Caetano ganhar do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, Fluminense? Como é que pode? Eles ganhavam. Então, eles começaram a incomodar. Só que eles aplicavam a teoria de John Nash. Eu não vou jogar sozinho. Eu preciso da outra pessoa. Entendeu? Então, existia essa troca, esse interesse em ajudar a si mesmo e ajudar ao próximo. São Caetano, naquela época, né, enquanto estavam aplicando aquela teoria de John Nash, não tinha time que ganhava. Não tinha para ninguém. É muito interessante essa teoria. Tanto é que o John Nash ele é ganhador do Prêmio Nobel de Economia, né? Ele é matemático, enfim, ele ganhou vários prêmios aí, porque ele provou que essa teoria também estava correta. É claro que o livre mercado ele é importante, porque gera concorrência, né? Evita de gerar, como é que fala, aquela empresa, aquele cartel, ou aquele monopólio, né? Então, precisa haver o livre mercado. Porém, como indivíduos, a gente pode aplicar as teorias de John Nash. Por que eu quis trazer esse tema aqui para nossa aula de hoje? Para falar desse negócio do mercado da música, né? Porque nós, músicos, muitas vezes, somos pessoas egoístas. Se nós ajudássemos a nossa comunidade de alguma maneira, todo mundo ia crescer. Entendeu? A gente sempre fala assim, poxa, mas a música do fulano é muito ruim, aquela música é horrível. Né? Eu recebo músicas de outros produtores aqui no estúdio, aí o pessoal fala assim, ô The Oliver, escuta essa música aí, olha que música ruim. Só que se eu, como professor, ajudasse aquela pessoa a aprender, a entender mais de música, sei lá, alguma coisa técnica, se eu, em outras palavras, contribuísse com o conhecimento daquela outra pessoa, você concorda comigo que tudo ia melhorar? Ou seja, se todo mundo contribui, tudo melhora. Se eu contribuo com o meu conhecimento na vida daquela pessoa que precisa aprender música, a música dela melhora. Consequentemente, a nossa comunidade melhora. Então, isso é aplicar a teoria de John Nash. É muito importante a gente entender isso daqui. Porque isso é um negócio com a música. Porque, eu trabalho com a música desde criança, né? Na verdade, eu cresci na música, né? Então, eu lembro quando eu tinha 6 anos, meu pai me deu um tecladinho assim. Eu nem sabia o que era dinheiro, pô. Nem me preocupava com isso. A música era uma coisa... Era uma diversão, era uma alegria. Só que quando você vai crescendo, você vai enxergando o mundo como é. Os problemas vão surgindo, né? Aí já começa a entrar naquele tema, né? Os problemas da vida. Na música não tem espaço para ninguém, né? Eu não consigo crescer com a música. Por que será? Porque na nossa comunidade de músicos, em geral, artistas, cantores, compositores, professores de música, não existe essa interação, essa ajuda mútua na nossa comunidade. Vou dar um exemplo para você. Vocês que acompanham aí, que eu sei que vocês são muito inteligentes, vocês acompanham aí esses vídeos de economia, né? Esses vídeos de culinária, sei lá, conteúdos específicos, né? Vocês percebam que as comunidades, quando eu falo comunidade, assim, comunidade de medicina, comunidade de engenharia, comunidade de advocacia, vocês percebem que existe uma interação que na música não existe. Você simplesmente começa a estudar música, aí você é um guitarrista, né? Tá lá. Aí chega um outro guitarrista na sua frente, aí já gera aquele clima, parece que dois músicos um na frente do outro, parece que gera uma... Claro que eu tô generalizando aqui, não tô falando que é sempre assim, mas geralmente acontece isso. Gera aquele clima, aquele ciúme, sendo que na música não deve ser assim. Por isso que o mercado da música é complicado de entender. Então, eu tô tentando passar nesse vídeo de hoje, por isso que a gente chama de insights, né? Insight.
Eu quero passar esse insight. Contribuir. Vamos contribuir com a nossa comunidade, tá? Então, só para a gente finalizar esse nosso episódio de hoje, nós temos uma ferramenta em mãos, que é o nosso conhecimento. Conhecimento, ele é sinônimo de poder. E poder no sentido bom da palavra, tá? De você poder contribuir. Porque às vezes a pessoa pensa que o fato de você contribuir, você está se prejudicando, mas não. É justamente esse exemplo que a gente deu. Se você não contribui com aquela outra pessoa, tá entendendo? Aí a pessoa faz uma música péssima, uma produção horrível, uma composição horrível. A gente não contribuiu de uma forma positiva, aí a gente tá enxergando o cenário musical da forma como ele é. Aí. Né? Então a gente tá sempre reclamando. A música das pessoas sempre é ruim. Ah, essa música é muito ruim. Essa produção é ruim. Entendeu? Eu mesmo já cometi esses erros aqui, né? Já mostrei para vocês em aulas, por exemplo, conteúdos de músicas que eu mesmo não acredito, mas poxa, eu posso contribuir com essas pessoas, tá entendendo? E na verdade, na medida do possível, eu ajudo também, né? Ó, essa música pode ser melhorada aqui por causa disso. Ó, vamos fazer assim. Então a gente está contribuindo. Se todo mundo ajudar, se todo mundo contribuir um pouquinho, todo o nosso cenário musical muda. Só depende da gente, tá? Porque a gente, muitas vezes, temos um pensamento assim muito limitante, limitado, né? Às vezes a gente pensa assim, se eu ajudar essa pessoa, né, ele vai tomar o mercado, né? Ele vai ser meu concorrente. Sendo que não é assim. O universo, ele não é assim. O universo, ele está sempre em expansão. Claro que esse aqui é um outro assunto. Eu abordo esses temas mais espirituais no nosso módulo sobre música e espiritualidade. Mas só para resumir, o universo ele está em expansão. Deus é expansão. E com Deus não existe limite. Deus, ou o Criador, ou o universo, ou se você não acredita em Deus, sei lá, a natureza, não sei, usa o termo que você quiser. Não existe limite. Encontraram aí recentemente um planeta que vale mais de 700 quintilhões, não sei nem falar aqui a palavra, quintilhões de dólares, porque encontraram ali camadas de ouro, né? Terrenos completos, assim, de ouro e várias outras pedras preciosas ali na atmosfera do planeta ali. Encontraram um planeta assim. Esse planeta sozinho poderia transformar cada cidadão desse mundo nosso aqui bilionário. O universo ele é rico. Nós temos que pensar como o universo, de maneira próspera. Tem espaço para todo mundo. Vamos fazer crescer todo mundo. O que eu estou falando aqui não é uma ilusão, não é filosofia, embora, né, eu estou simplesmente expressando aqui minhas opiniões, mas a gente tem que pensar dessa maneira, de uma maneira próspera. Antes de a gente falar de mercado da música, a gente precisa entender a nossa comunidade. Nós precisamos contribuir com o mercado musical, de alguma maneira, sem se prejudicar. É a teoria de John Nash. Eu ajudo a mim mesmo, mas eu ajudo ao próximo também de bom grado, sem ambição, sem interesse algum, de uma maneira totalmente altruísta, e assim todo mundo cresce. Música é isso, tá? E os negócios com a música dependem disso também, da nossa comunidade crescer. Porque se todo mundo afunda na música, como que você vai crescer sozinho? A gente não vive sozinho no mundo. É o exemplo do time de futebol que a gente deu aqui. Né? Um toca pro outro, um ajuda o outro de alguma maneira. Esse aqui não tá atrapalhando esse daqui. O fato de eu estar tocando a bola pro o atacante, eu não tô me prejudicando. O atacante fez o gol, mas o time é um só. O crescimento é o time, é o todo, é o completo. Isso é a nossa comunidade. A nossa comunidade é um time. A gente tem que pensar dessa maneira, tá bom? Agora, quando a gente fala de concorrência, né,
desse mercado mais voltado para o Adam Smith, aí é outro assunto. Mas nós, como comunidade, devemos pensar dessa maneira que eu estou explicando aqui no vídeo. Tem espaço para todo mundo, tá bom? Crescimento para todo mundo. O universo está sempre em expansão. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Te encontro nas próximas aulas.